Revista Espírita. Segundo ano, 1859. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Abril de 1859. Problema moral. Os canibais. Um dos nossos assinantes nos dirigiu a pergunta seguinte, com o pedido de resolvê-la pelos espíritos que nos assistem, se ainda não fora resolvida. Os espíritos errantes desejam, depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, e pedem a Deus, sua encarnação como meio de adiantamento espiritual. Eles têm a escolha das provas e, usando nisso seu livre-arbítrio, escolhem, naturalmente, aquelas que lhes parecem mais próprias para esse adiantamento, no mundo onde a reencarnação lhes é permitida. Ora, durante a sua existência errante, que empregam para se instruírem, são eles mesmos que nos dizem, devem aprender quais são as nações que melhor podem fazê-los alcançar o objetivo a que se propõem. Vêem tribos ferozes, de antropófagos, e têm a certeza que, encarnando-se entre eles, tornar-se-ão ferozes e comedores de carne humana. Não será aí, seguramente, que encontrarão seu progresso espiritual, seus instintos brutais. Com isso, não terão adquirido senão mais consistência pela força do hábito. Eis, pois, seu objetivo fale quanto às encarnações entre tal ou tal povo. Ocorre o mesmo com certas posições sociais. Entre estas, há certamente as que apresentam obstáculos invencíveis ao adiantamento espiritual. Não citarei senão os matadores de animais nos matadouros, os carrascos, etc. Diz-se que essas pessoas são necessárias, uns porque não podemos passar sem alimento animal, os outros, porque é preciso executar as sentenças da justiça, nossa organização social assim querendo. Não é menos verdadeiro que o espírito se encarnando no corpo de uma criança destinada a abraçar uma ou outra dessas profissões, deve saber que escolhe caminho falso e que se priva, voluntariamente, dos meios que podem conduzi-lo à perfeição. Não poderia ocorrer, com a permissão de Deus, que nenhum espírito quisesse esses gêneros de existência e, nesse caso, em que se tornariam essas profissões necessárias ao nosso estado social? A resposta a essa pergunta decorre de todos os ensinamentos que nos foram dados. Nós podemos, pois, resolvê-la, sem necessidade de submetê-la de novo aos espíritos. É evidente que um espírito já elevado, o de um europeu esclarecido, por exemplo, não pode escolher como via de progresso uma existência de selvagem, em lugar de avançar, isso seria retrogradar. Mas sabemos que mesmo os nossos antropófagos não estão no último grau da escala, e que há mundos onde a brutalidade e a ferocidade não têm analogias na Terra. Esses espíritos são, pois, ainda inferiores aos mais inferiores de nosso mundo, e vir entre os nossos selvagens, para eles, é um progresso. Se não visam mais alto, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente, deve passar, sucessivamente, por todos os graus, de modo que cada passo adiante seja uma base para assentar um novo progresso. Ele não transpõe, de um pulo, a distância que separa a barbárie da civilização, como um escolar não pode transpor, sem transição, do ABC à retórica, e é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que está, verdadeiramente, segundo a justiça de Deus, de outro modo, em que se tornariam esses milhões de seres que morrem no último estado de degradação se não tivessem os meios para alcançar a superioridade. Porque Deus tê-los ia deserdado dos favores concedidos a outros homens.
Nós o repetimos, porque é um ponto essencial, em razão de sua inteligência limitada, não compreendem o melhor senão num limite estreito, e sob seu ponto de vista. Há, todavia, os que se enganam querendo subir muito alto, e que nos dão o triste espetáculo da ferocidade no meio da civilização. Estes, retornando entre os canibais, ainda ganharão. Essas considerações se aplicam também às profissões das quais nosso correspondente fala. Evidentemente, elas oferecem uma superioridade relativa para certos espíritos, e é nesse sentido que se deve conceber a escolha que delas fazem. Posição igual pode mesmo ser escolhida como expiação ou como missão, porque não há onde não se possa encontrar ocasião de fazer o bem e de progredir, pela própria maneira que são exercidas. Quanto à questão de se saber em que se tornariam essas profissões, no caso de que nenhum espírito delas quisesse se encarregar, ela está resolvida pelos fatos, desde que os espíritos que as alimentam partam de mais alto, não se deve temer vê-los sem trabalho. Quando o progresso social permitir suprimir o ofício de carrasco, é o lugar que faltará, e não os candidatos que irão se apresentar entre outros povos, ou em outros mundos menos avançados.